Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor do canal Sapiência, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai fazer um problema de programação linear pelo Simplex usando o Excel, mais especificamente a ferramenta Solver do Excel, que é uma ferramenta muito bacana. A gente não vai entrar muito na parte matemática do Simplex, porque não é o interesse aqui hoje. A gente vai pegar um problema e vai aplicar ele usando o Excel para facilitar a nossa vida. Ok, nessa parte de cima aqui nós temos o enunciado do exercício, essa tabela é dada junto com ele. Aqui embaixo eu só montei as tabelas da resolução para ficar mais fácil na hora de passar para vocês. Beleza, vamos dar uma lida? Dada uma empresa que produz 4 produtos A, B, C e D e utilizam determinadas quantidades de matéria-prima, processamento mecânico e mão de obra como visto na tabela, otimizar a função lucro a fim de se obter o máximo de aproveitamento. Ok, o que a gente pode tirar dessa tabela? Eu tenho aqui que o produto A, que é um dos produtos da minha empresa, eu tenho que inserir como entrada para produzir ele 6 unidades de mão de obra, ou seja, 6 homens-hora, 3 kg de matéria-prima, vou colocar 2 horas de processamento mecânico, ou seja, homens-máquina, e quando esse produto estiver pronto, eu vou vender ele e obter 3 unidades monetárias de lucro. Da mesma forma, o produto B, com diferentes quantidades de entradas e diferente lucro, o produto C e o produto D. Porém, eu tenho uma limitação, aliás, 3 no caso, que são a disponibilidade desses recursos de entrada. Eu tenho disponível, seja no mês da minha empresa, no período do ano, no período de uma semana, 15 mil unidades de homem-hora, 20 mil quilos de matéria-prima, 40 mil horas máquina. Eu vou ter que fazer um arranjo ótimo que a gente chama, para que eu consiga um máximo de lucro sem ultrapassar essas minhas limitações. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer pelo solver. Ok, sabendo tudo isso, a gente já pode fazer o que o exercício nos pede, que é o que? A função lucro ser a maior possível. Eu quero maximizar o lucro da minha empresa. A função lucro vai estar aqui. A gente vai ter que fazer primeiramente uma fórmula do lucro. O que é o lucro? O que é o lucro nesse exercício? São as quantidades de A, B, C e D que eu achar que o solver vai me dar que é o melhor possível para se produzir, cada um deles vezes o lucro individual de cada um. Ou seja, vamos implementar aqui a fórmula. O lucro vai ser, vou colocar entre parênteses, a quantidade que eu vou achar do A vezes o lucro que cada unidade dele vai me dar, isso somado com a quantidade de B que eu vou achar, aliás, que o solver vai achar para mim, vezes quanto de lucro que cada B me dá, e assim por diante. Eu vou puxar daqui e daqui. Isso foi só numa forma didática, mas a gente pode fazer de um outro método, que é bem bacana, que é a função somar produto. Ela é bem interessante para esse caso, porque em vez de a gente ficar somando 4 vezes escrevendo as células ali, eu já posso puxar para cá, isso vai me economizar um bom tempo. Vou ensinar a usar essa função. Lembre que sempre se vocês esquecerem como usa uma função, é só olhar aqui embaixo, ele dá um pequeno exemplo de como que ele quer as entradas. Eu vou colocar somar o produto desses aqui, coloco um ponto e vírgula e dou o lucro, ou seja, quantidades vezes o lucro. Como está uma célula bem em cima da outra, o Excel é bem inteligente a ponto de saber que eu vou multiplicar esse aqui com esse com esse com esse com esse. É bem bacana. Fechei os parênteses, dei um ok. Função lucro está zero, porque, bom, eu não estou produzindo nada, não tem como ter lucro com isso. Vamos só colocar aqui para testar. Se eu produzisse 5 de A, dei um Enter, já consegui 15, porque 5 vezes 3, bacana. Vamos ver se ele soma aqui, vamos colocar mais um. 15 mais 4, uma unidade do 4, tá ótimo, essa função está funcionando. Foi só para dar uma olhada mesmo. Aqui a gente vai ter que fazer uma fórmula em que a gente vai fazer da mesma forma que o lucro, a quantidade produzida de A, estamos na linha de mão de obra, não esqueçam, e a quantidade que cada produto A utiliza de mão de obra. Eu vou somar com a quantidade que eu vou produzir de B e vou somar, apertando aqui a soma, com a quantidade gasta para cada produto B. E assim por diante. Assim como na outra função, a gente pode usar o somar produto, que é uma coisa muito inteligente que vai... Imagine que você tivesse uma tabela com 30 linhas, você ficar digitando 30 vezes ia ser muito chato. Então vamos otimizar nosso tempo colocando a função somar produto, função muito boa. Vamos colocar as 4 células de quantidade
eu vou travar elas apertando F4. Quando eu apertei F4, apareceu esses dois cifrões na célula. Eu já explico por quê. Vou dar o ponto e vírgula e vou selecionar a linha de mão de obra de cada produto. Fechei parênteses, dei um OK. Vou puxar aqui para baixo e agora veja por que eu travei. Nessa função, eu usei essa linha e essa aqui. Se eu puxar para baixo, eu vou querer, logicamente, na linha de matéria-prima, a função matéria-prima, que eu realmente consegui. Se eu puxei a função para baixo aqui, essa linha também foi para baixo. Por que essa daqui não foi? Porque eu travei, justamente. Se eu não tivesse travado, vou até tirar aqui. Se eu não tivesse travado essa linha, colocar simplesmente sem o cifrão, assim que eu puxasse para baixo, eu teria deslocado, o que não é nada interessante. Entenderam? Bacana. Vou puxar para cima para restaurar a minha fórmula de modo correto. Vou colocar aqui só para vocês olharem. Processamento também na linha de processamento. Ótimo. Lembra que a função lucro a gente já usou aqui. O lucro é embaixo, não é uma limitante do problema. Ok, ditados aqui as limitações do exercício, vamos para a parte do solver. A gente vai aqui na função objetivo, que é a função lucro, só selecionar essa célula. A gente vai no solver, na aba dados, aqui no finalzinho. Se por acaso você não estiver vendo esse botão no seu Excel, eu vou dar uma explicada ali na descrição do vídeo como que habilita ela, é bem simples. Definir objetivo, função lucro, maravilha, é onde eu vou colocar o lucro, a função que eu quero maximizar no caso. Eu quero que você maximize. Vão ter problemas em que a gente quer, por exemplo, minimizar um estoque, minimizar um custo. Daí seria nessa outra parte eu achar um valor específico. Alterando as células variáveis, o que o Excel vai poder mudar para que essa função seja a máxima possível? Vou chegar aqui e selecionar as quantidades produzidas de A, B, C e D. Sujeito às restrições, essas são as fórmulas das entradas que a gente colocou. As células são essas aqui. Eu quero que esses valores que ele encontre sejam menores ou iguais a esses valores aqui. Ou seja, eu não posso gastar mais mão de obra do que é disponível. Eu não podia gastar, por exemplo, 16.000 homem-hora, porque eu não vou ter disponível. Dei o meu OK, aqui a restrição. Essa checkbox é bem importante estar marcada, por quê? Porque se você não tiver marcado ela, ele vai tentar produzir menos 5A. Isso não existe produção negativa. Então, sempre marcado nesse tipo de exercício. O método de resolução é o Simplex, LP Simplex, Linear Programming Simplex. Aqui ele dá uma pequena explicada, só dá o resolver aqui. Não deu erro nenhum, se por acaso o teu deu erro, muitas vezes acontece, você tem que dar uma revisada na sua função lucro e nas suas funções aqui, dá uma voltada no vídeo e que você vai conseguir. Só dá um OK aqui. O que ele achou? A gente pode ver que o solver alterou pra gente a parte do lucro, ele deu pra gente, alterou as quantidades a serem produzidas e aqui a gente tem a matéria-prima utilizada. O que a gente pode concluir? Que o arranjo ótimo de lucro é esse aqui. Isso é o máximo de lucro que eu vou obter nesse arranjo de produção. E as quantidades que eu vou produzir para obter esse lucro máximo são 0 unidades do produto A. Ele achou que não vale a pena produzir o produto A, muito provavelmente porque o lucro dele é muito baixo comparado com o nível de entradas que ele utiliza. Essa quantidade do produto B, essa quantidade ainda maior do produto C, e o produto D não vai ser produzido, muito provavelmente pelo mesmo motivo do A. As quantidades de entradas são muito altas para um lucro tão baixo. E aqui na parte das limitações, a partir daquela fórmula que a gente tinha puxado, a gente percebeu que eu usei integralmente a quantidade de mão de obra, integralmente a quantidade de matéria-prima, mas eu não usei toda a parte de processamento. Na maioria dos exercícios que vocês forem fazer desses aqui, um ou mais dos agentes de entrada vão sobrar. Ou seja, não é o agente limitante. O limitante da produção, nesse caso, é a mão de obra e matéria-prima. Eu poderia até diminuir a quantidade de homem e máquina disponível, sei lá, vendendo uma máquina, isso já é outro assunto, até certo ponto, até esse ponto especificamente, a ponto de não mudar a minha função lucro, que é a minha função objetivo final do exercício. E é isso aí, pessoal, espero que tenham tirado um bom proveito. Eu vou disponibilizar essa planilha que eu fiz para a aula
ali na descrição do vídeo. Vocês podem baixar caso estiverem se batendo com as fórmulas, com o solver, só dá uma olhada ali. E aguardem as próximas aulas do método Simplex. Um abraço para todos.